Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao pessoal do IPR, a organização, pelo convite. Tá? Eu estou em nome da Intelbras aqui e eu vou falar um pouquinho de tecnologia. Bom, me apresentando oficialmente, o Moreiras não quis arriscar, mas meu nome é Rodrigo Schwarzhaupt Nunes. Tá dando para escutar aí? Tudo bem? Schwarzhaupt Nunes. Pessoal, consegui repetir os brindes, né? Não, brincadeira, não trouxe nada. Atualmente eu ocupo a cadeira de analista de desenvolvimento de produtos da Intelbras. Eu faço parte da equipe de P&D desenvolvimento de redes Enterprise. Eu trouxe essa palestra com um objetivo, a palestra de MPLS com um objetivo. Eu andei visitando alguns clientes do Brasil inteiro e o desconhecimento do MPLS, por mais que seja uma tecnologia um pouco antiga, ainda existe muito no Brasil. Tá? Então, vamos trazer um pouco desse conhecimento. E meu objetivo aqui na palestra é o seguinte: mostrar o quando você precisa migrar para o MPLS, as grandes vantagens dela que podem trazer para a sua rede, tanto financeira quanto em operação. Tá? Então, se eu sair daqui com uma pessoa migrando, quem não conhece o MPLS, conseguir migrar sua operação para o MPLS, está ganho a palestra. Bom, vamos iniciar aqui. Então vamos entender um pouquinho o que é o MPLS. O MPLS é um Multi-Protocol Label Switch. Ele é uma tecnologia que encaminha pacotes baseado em labels, diferente do IP, que encaminha pacotes baseado em IP. Tá bom? E eu coloco essa frase bem grande aqui, que MPLS não é um protocolo, sim uma tecnologia. Por quê? Porque essa informação, infelizmente, desinformação, existe no mercado muito. Você procurar no Google, ainda tem grandes fabricantes que tem lá escrito MPLS é um protocolo. Erroneamente, MPLS não é um protocolo, é uma tecnologia de computação de pacote alternativa ao IP. Tá? Bom, o que a gente fala do MPLS? O MPLS a gente fala que ele é camada 2,5, né? Porque o MPLS ele cria a sua header entre o layer 2 e o layer 3, muito perto, gente. E então a gente fala que o MPLS é 2.5 do modelo OSI. Tá? E diferente do IP, ó, em vez de ele rotear cada pacote baseado em IP, ele tem o seu diferencial que é label hop. Então quando eu falo MPLS, eu estou falando label, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho das vantagens do MPLS. Quando eu falo de MPLS, eu basicamente sempre falo dessas três vantagens, três grandes, tem muitas outras, tá? Mas vamos falar um pouquinho delas. A primeira grande vantagem do MPLS é a escalabilidade, tá? Quando eu implemento o MPLS na minha operação, eu tenho a capacidade de gerenciar grandes números de rotas, tá? E o meu backbone, ele consegue crescer mais facilmente, principalmente em questão de serviços clientes, que é o que todo provedor procura. Tá? Crescer a quantidade de serviços que eu consigo transportar e consigo oferecer para os meus clientes. Tá bom? Segundo ponto, flexibilidade. Tá? O MPLS traz uma vantagem muito boa, que é a separação de tráfego específico, principalmente quando a gente fala de tráfego crítico, né? Ou de serviços críticos da minha rede. Voz, dados, uma VPN, um cliente que eu não posso perder o tráfego daquele cliente específico. Eu consigo ter flexibilidade de manobrar o tráfego específico. E ele tem um suporte para VPNs, tanto VPNs que a gente chama de L2 VPN, quanto de L3 VPN. E por último, eu tenho a resiliência do MPLS, que ele traz consigo a capacidade de tornar a comutação mais rápida se comparado a recuperação, na verdade, né? Se comparado ao IP, trazendo mais resiliência para a sua rede. Mas, Rodrigo, o que isso traz de benefício direto para o meu provedor e para o meu cliente? Eu entendi todos os benefícios, mas diretamente, o que ele traz de benefício? Bom, 3 pontos para o provedor. Simplificação do meu backbone. Eu tenho um backbone com menos tabela de roteamento, a tabela de roteamento mais simplificada, porque eu tenho meu roteamento baseado em labels. O que a gente chama de BGP FreeCore também é uma grande vantagem, e isso traz consigo uma redução de custos.
do provedor. A gente sabe que o custo é primordial. Tá? E por último, agilidade em novos serviços. Eu consigo implementar ou disponibilizar novos serviços para os meus clientes de maneira mais simples, mais rápida e eficiente. E para o meu cliente, os benefícios são garantia de qualidade. Eu tenho garantia que ele vai ter um serviço de qualidade, segurança e escalabilidade. E claro, eu vou deixar ele tranquilo e feliz. Se a internet não cai, ele fica feliz e ele não vai deixar de ser seu cliente. Tá? Bom, não podia deixar de falar que o MPLS ele suporta IPv6. Como a gente teve duas palestras aqui de IPv6, então não podia deixar de falar um pouquinho de IPv6. Então, o MPLS, junto com a migração que todos aqui vão fazer agora, para implementar 100% IPv6 na sua rede, né? Vocês podem implementar o MPLS, que ele tem suporte para isso, usando duas técnicas, né? Que é o 6PDP. Então, ele tem facilidade de transportar os meus prefixos IPv6 sem problema algum, assim como o roteamento. Tá? Então, não fica para trás aí. Explicar um pouquinho do funcionamento. A ideia da palestra não é explicar o funcionamento um todo, tá? É incentivar vocês a utilizar essa tecnologia, principalmente em pequenos e médios provedores. Mas para isso eu preciso explicar um pouquinho do funcionamento. Basicamente, o MPLS, ele cria um MPLS domain, né, que a gente chama carinhosamente de nuvem MPLS. Ele começa no meu PE, todos os pacotes são transmitidos no meu PE, e finaliza no meu PE, transportando o tráfego de cliente a cliente. Tá? E ele faz algumas operações básicas. Basicamente, quando todo o tráfego, todo o pacote, ele entra na minha nuvem ou no meu MPLS domain, ele é inserido uma label e a partir desse momento ele é transportado via label até o outro final, sem considerar IP, e sim só label. E no final ele é retirado dessa label e entregue para o cliente. Claro que existem algumas operações aqui no meio, a gente não vai entrar no caso, mas é de troca de label que acontece de salto a salto. Um exemplo prático disso, né? Durante um pico de tráfego, o MPLS consegue redirecionar o pacote por rotas menos congestionadas, que os roteadores de nuvem não precisam recalcular essas rotas em tempo real, que é o que a gente chama de RSVP-TR, que é uma das grandes vantagens do MPLS também. O MPLS é Graph Engine. Eu consigo criar caminhos específicos baseado em serviços ou clientes críticos, que eles não podem cair, não podem depender de rotas congestionadas, rotas que têm problemas de rompimento. Então eu consigo criar caminhos específicos para isso, para garantir a qualidade de entrega do meu tráfego. Tá? E ele utiliza o protocolo RSVP-TE para isso. Tá certo? Um pouquinho do funcionamento. Pessoal, o MPLS é um pouquinho mais complexo, existe bastante coisa aqui, mas acho que deu para trazer uma ideia. Bom, Rodrigo, tu explicou os benefícios, vantagens, um pouquinho como funciona o MPLS, mas como é que eu sei que é a hora de migrar para o MPLS, já que eu não tenho? Se eu não tenho MPLS, como é que eu sei que é a hora de migrar para o MPLS? Eu separei algumas frasezinhas aqui que você ou diz ou escuta na sua operação, que pode estar precisando do MPLS. A primeira delas é: está travando tudo, não consigo atender mais clientes. Isso pode ser causado por roteadores lerdos com muito tráfego, comutando muito tráfego. Tá? Isso pode ser uma das causas. Segunda frase: minhas rotas estão uma bagunça. Quem aí já escutou isso, né? Tabelas complicadas e caminhos ineficientes. Aquela quantidade de tabela de roteamento que você tem em rota estática para tudo que é lado, ou mesmo rotas de OSPF, rotas de roteamento dinâmico também, exageradas. Né? Terceira frase: minha equipe está pirando. Essa aqui é quase todo dia, né? Isso é clássico. Configurações manuais demais. Você pode ter muita configuração manual dentro dos seus roteadores, dos seus switches, dentro das suas políticas de roteamento. Outra frase: caiu de novo. Links quebram e a recuperação é lenta.
dá aquela sensação de lentidão na minha rede. O cliente reclama, o cliente liga e fala que não estou acessando o Facebook. Você sabe que só houve um rompimento, né? E o tráfego está conmutando. Mas para o cliente, ele não entende, ele não quer saber disso. Então, há esse grande problema. E se você está numa região, principalmente em Vitória, pelo que eu vi ali, vocês são cercados igual Florianópolis, uma ilha, né? Então, se deu um rompimento, vai ter que montar para o outro lado. Existe esse problema. Para o cliente, a sensação é que a internet está ruim, tá? Que a internet não presta. E a última frasezinha que eu separei é: não consigo crescer. Cada expansão vira um pesadelo técnico. Toda vez que eu falo de abrir um POP novo, minha equipe técnica fica maluca. Meu Deus, eu tenho que configurar tudo aquilo, um monte de rota, tenho que considerar 1000 coisas. Esse é um grande problema que eu sei que muitos provedores pequenos e médios enfrentam. Tá? Bom, Rodrigo, eu entendi. Eu aceitei o desafio e vou migrar para o MPLS. Tá? Ou não, eu não tenho nenhuma daquelas frases ali, mas eu sei que no futuro eu vou precisar, então eu já vou prestar atenção, já vou migrar futuramente. Tá? Então eu trouxe aqui alguns passos, 5 passos que vocês devem se pensar ou considerar na hora de estar migrando para o MPLS. O primeiro passo: planeje antes de agir. Primeiro passo: mapear e identificar gargalos e serviços críticos. Serviços críticos, clientes críticos, clientes em potencial que não pode ter a sua operação parada. Quem aqui atende um banco, atende um hospital, atende um serviço público que não pode ter sua rede parada. Você precisa identificar antes de fazer qualquer migração, não só para a MPLS, tá? E entender a demanda dos clientes e aplicações. Vem, como diz, com a primeira opção também. Eu sei que todo mundo de provedor tende a isso mapeado, mas toda migração você precisa botar isso no papel. Você precisa identificar isso, tá? Porque depois a mente não consegue computar e você vai acabar esquecendo e vai acabar derrubando o cliente. Bom, tendo isso em mente, você precisa escolher um tipo de migração. Tá? Eu separei 5 tipos de migração aqui que normalmente são feitas. Eu tenho as minhas preferidas, que normalmente eu costumo fazer em operações. Mas vamos lá. Migração paralela. O que é uma infra paralela? Eu criar uma estrutura diferente com o MPLS e uma do meu backbone já, uma da minha infraestrutura. Migração de transição, que é apenas alguns serviços no MPLS inicialmente, ou seja, você pode migrar serviços primeiro alguns serviços críticos ou não, serviços não críticos para o MPLS e fazendo ajustes de acordo. Terceiro, migração híbrida, né? Uma integração entre a rede atual e o MPLS. Eu posso ir migrando o meu MPLS junto com a minha rede e fazendo isso aos poucos, sem desespero, sem preocupação. Migração incremental, gosto muito dessa. Essa aqui é uma recomendação, que é introdução gradual do MPLS por áreas e serviços. Eu escolher áreas ou serviços específicos da minha rede e migrar eles para o MPLS aos poucos, sem ter problemas. Migração seletiva também é boa, tá? Muito interessante, que é o foco em clientes e serviços estratégicos. Né? Clientes ou serviços que eu não posso deixar parado, eu escolho eles para uma migração mais seletiva. Segundo passo: aproveite o que você já tem. Não adianta você escolher uma migração, gostei do MPLS, vou migrar para o MPLS, para uma comutação mais rápida, né? E eu fazer isso ser um pesadelo de quem? Do custo, do financeiro. Não faz sentido. Então, verifique e aproveite o que você já tem. Atualize apenas onde for necessário. Muitas vezes você já tem os equipamentos com suporte a MPLS. Às vezes você já tem os equipamentos com suporte a MPLS e você não sabe. Então você pode atualizar 2, 3 equipamentos do seu backbone e você já tem uma estrutura MPLS. Utilizar uma infraestrutura atual para reduzir custos. Tá? Quando a gente fala de provedor pequeno e médio porte, cada custo a gente sabe que conta, né? O custo é muito importante nessas horas.
Adaptar as políticas de roteamento para coexistir com o MPLS. Tá? Não adianta eu derrubar tudo. Já escutei histórias de provedores que simplesmente saíram de uma sala, seu data center, seus hacks estavam numa sala, foram para uma outra sala, ficaram 2 semanas fora. Então isso não faz nem sentido. A perda de clientes é muito grande. Então você precisa fazer uma migração coerente. Treinamento de equipe. Hoje no mercado a gente sabe que existem muitos cursos de MPLS e todo profissional mais avançado ele quer ou está se profissionalizando com o MPLS, um segment route, um SD1, nosso amigo depois vai apresentar. Mas capacitar a sua equipe é primordial para a migração do MPLS. Tá? Ele é uma computação diferente, então requer essa capacitação. Então você pode capacitar os seus funcionários e realizar testes em ambiente controlado, utilizando o que a gente, como todo profissional de rede conhece, o IVNG, Penet Lab, GNS3, ou simuladores e emuladores, para fazer essa operação antes em bancada, para depois colocar realmente em operação. Quarto passo, comece pequeno. Eu gosto muito dessa imagem ali, o pessoal mexendo na... Começar pequeno. Migrar áreas críticas ou clientes corporativos primeiro. O tráfego de um cliente corporativo, a gente sabe que é um tráfego muito importante, tá? Mas não é um tráfego considerável. Então eu posso fazer toda a minha infra de MPLS e migrar aquela VLAN específica do meu cliente corporativo, né? Depois de ter validado o funcionamento e ir migrando aos poucos, transformando todo o meu backbone num grande domínio de MPLS. Minimizar os riscos sempre que necessário, ajustes ao longo do processo. Sempre minimize os riscos. Não é porque eu estou migrando para uma nova tecnologia que eu vou ter que simplesmente desligar tudo e ligar de novo. Certo? E por último, trabalhe com parceiros confiáveis. Se o MPLS for uma coisa nova para você, ou mesmo se for outra tecnologia mais nova para você, você precisa trabalhar com parceiros confiáveis, equipamentos compatíveis e suporte técnico. Eu sou suspeita a falar, eu estou falando como fabricante falando disso, mas é justamente essa a ideia, né? Trazer um pouquinho aqui da Intelbras para esse mundo aqui. Soluções alinhadas com a necessidade da sua rede. Não adianta simplesmente eu querer migrar para o MPLS, pegar um switch de alta capacidade que não condiz com a necessidade da minha rede. Então, analisar a necessidade da sua rede, o tráfego da sua rede, e adaptar o que você já tem com novas tecnologias é primordial. Tá? E avaliar a possibilidade de consultorias especializadas, planejamento. Ajuda nunca é demais uma migração. Por mais que você tenha a sua equipe capacitada, o risco de uma operação parada, o custo, é muito mais elevado do que o custo de uma consultoria ou um parceiro qualificado. Tá? Bom, eu acho que eu fui um pouquinho rápido ainda sobre um tempinho. Mas por fim, eu queria agradecer novamente o pessoal bonito pelo convite e deixar uma frasezinha, tá? Migrar para o MPLS é como dar um upgrade na alma da sua rede. E claro, nós da Intelbras estamos prontos para ajudar a sua jornada com um backbone com MPLS. Era isso, pessoal.